Excelência, a medida provisória é instituto jurídico previsto na Constituição Federal como instrumento à disposição do Poder Executivo e pode ser utilizado também nos demais entes federativos que não na União, estados, municípios, bastando que a própria Constituição estadual ou lei orgânica haja essa previsão, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao ponto específico trazido aqui na questão, a Constituição estabelece que, uma vez revogada a medida provisória, ela não poderia ser reeditada numa mesma sessão legislativa, tendo como parâmetro o mesmo objeto da medida provisória revogada. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que medidas provisórias podem revogar medidas antigas, bem como subestabelecer a temática da medida revogada, desde que se respeite esse limite temporal. Então, há a exceção de haver instaurado o quórum permitido no Congresso Nacional para que seja viável essa reedição. Então, havendo esse quórum de 2/3, seria possível essa reedição da medida provisória. Quanto à revogação, trata-se de uma medida provisória mais específica, revogando uma medida mais geral. Também não haveria impedimento quanto a isso. Quanto ao tema, a minha resposta, Excelência. Certo. Você respondeu tudo certinho. Agora sim, na verdade você respondeu a questão do treino 2, que é uma questão de uma prova antiga. Você não trocou o treino que eu mandei, as questões. Tá, tá escrito treino. Mas aí você não tinha feito, então tá tudo certo. Isso daí foi um precedente de 2019, porque é um ADI 5709, é porque é mais antigo, entendeu? Os outros eram do curso. Se você quiser, eu até... Não, mas aí então eu vou abrir o do treino 2, aí eu evito responder a de constitucional. É porque eu tinha aberto aqui. Você tinha aberto o antigo, né? Eu já tinha aberto ele e eu não me atentei a isso. Eu até apaguei, vou te mandar de novo aqui. Mande aí. Mas se você quiser, você pode até fazer agora de constitucional a nova. Essa aí é mais antiga, é de uma ADI de 2019, mas você respondeu certo. Agora, nessa que você respondeu, eu tô até olhando aqui, eu não vi nesse julgado, nessa ADI, não tem essa possibilidade de você reeditar a medida provisória com a mesma temática. Isso tem para projeto de lei. Eu acho que você acabou se confundindo. Sim, aqui eu respondi ela bem certo. Apenas. Essa questão, isso que você falou existe, mas não para medida provisória, mas para projeto de lei. Eu acho que você fiquei na ficou dúvida. inseguro porque a resposta era pequena. Então você deu, aí você ficou assim, será que não tem nada mais? Aí ficou... Mas sim, era aquilo ali, era o inicial mesmo, que a reedição podia ter, e com essa reedição, uma nova medida provisória do Presidente da República revoga a antiga, e que tem esse limite para reedição dentro do ano, né, na sessão legislativa. Então era isso mesmo. Aí se você quiser fazer agora, é porque é até curta a de constitucional do curso, você faz. Então eu vou fazer. Aí foi bom, eu fiquei mesmo na dúvida. O professor fala assim, se você estiver na dúvida, responda porque o examinador não sabe o que você não sabe. Aí você responde na convicção que talvez escolhe. Mas eu sabia que tem essa regra, não existe essa regra para as emendas constitucionais, a reedição é absoluta, a vedação, mas eu sabia que existia essa previsão. Não sabia se projeto de lei ou para medida provisória, eu acabei encampando aí, mas agora... Mas assim, a priori, como a CESP é bater barema, eu acho que você fecharia a questão, porque quando você fala alguma coisa errado, não desconta ponto, né, se você tiver falado certo antes. Então, acho que seria. Ou então se falar alguma coisa a mais, né, que não consta do espelho ainda... Eles não consideram, assim, se não... Você tinha batido barema antes, então acho que... Pronto. Deve receber integral. Eu vou responder essa segunda, que é a questão, na verdade, né? Tá. Pode iniciar. Iniciar.
Excelência, a Constituição, em seu artigo 5º, estabelece como direito fundamental individual a liberdade religiosa. No entanto, sabe-se, melhor dizendo, que a Constituição, em matéria de direitos fundamentais, em via de regra, não permite direitos absolutos. Nesse ponto, o direito à liberdade religiosa sofre restrições ou limites, na medida em que, respondendo aqui o ponto A, lei estadual que garanta o exemplar da Bíblia nas escolas estaduais viola a Constituição no ponto em que diz que o Estado ele deve ser laico. E dessa maneira não haveria impedimento em garantir livros religiosos em geral, mas garantir que um determinado livro de uma determinada religião esteja presente nas escolas seria violar essa liberdade, esse parâmetro do Estado, que é ser um Estado laico. E aqui, em relação ao ponto 2, em concatenação a essa minha primeira fala, esses símbolos religiosos na administração pública não violam o Estado laico, seria permitido. Isso porque a presença ou a simples presença desses símbolos não afetariam a regularidade dos procedimentos e das atividades dessas administrações, conforme a regularidade dessas atividades, conforme já decidiu o STF recentemente em controle concentrado de constitucionalidade. Candidato, em relação ao item 1, então, o que você está dizendo é que é possível uma lei obrigando a existência de exemplares, desde que sejam de todas as religiões? É isso que o candidato quer dizer? Excelência, não. É possível que se permita, por intermédio de uma lei estadual, que se abrigue dentro de instituições educacionais livros religiosos, assim como é permitido pelo STF o ensino religioso dentro das escolas. Mas a obrigação que essas escolas tenham esses livros religiosos não é permitido, justamente em face do Estado ser laico. Satisfeita, candidato. Tá respondendo certinho, tá tudo certo. Só que eu só fiz essa pergunta porque o professor, quando me fez essa pergunta, ele foi assim, queria que eu falasse palavras-chave. Aí, nesse ponto A, ele queria que eu falasse assim, que era possível a Bíblia estar, mas não uma obrigatoriedade, que você acabou falando exatamente no outro ponto. Agora, ficou faltando uma coisa no ponto 2, que eu acho que não fica faltando, mas ele falou, você não falou essa palavra-chave, que era manifestação cultural. Uhum. Porque acho que no julgamento do STF ele falou que esses símbolos, eles eram manifestação cultural da história do Brasil. Que Verdade. Então ele queria que falasse essa palavra-chave. E uma coisa que eu não falei, você também não falou, e que ele pontuou, é que nesse julgamento dos símbolos, ele fez um distinguish em relação ao julgamento a questão da Bíblia nas escolas. Então ele falou que era bom se trouxesse que fala de um precedente, quando falasse do outro, falar justamente, inclusive, foi feito um distingo, se não era a mesma situação, porque é uma manifestação cultural e tal. Aí ele falou, como trouxe os dois precedentes, era para você fazer essa distinção entre um e outro. Mas assim, fora isso, foi tudo excelente. Você basicamente respondeu tudo certinho. Agora, uma coisa que eu esqueci de comentar na outra resposta, teve uma hora que você botou a mão no queixo, que você estava pensando. Eu não sei o que é que os professores acham muito sobre isso, se é tranquilo botar a mão no rosto, assim. Não sei. Pra mim, não... É normal. Inclusive, mexo bastante a mão. Certo. Aí não sei se o seu professor tem falado sobre isso, se ele recomenda ou Ninguém não. nunca me comentou sobre isso, não, porque eu acho que eu não coloco a mão no rosto quando eu tô fazendo um simulado com os professores, não. Eu mantenho a mão aqui, né? Mas me descuidei aqui e realmente pode ser um equívoco do ponto de vista formal, né? É porque eu vi que você estava pensando em você...
Excelência, aqui, quanto ao primeiro questionamento, via de regra, mantém-se a independência de instâncias. O ordenamento jurídico em diversos diplomas legislativos garante que as instâncias administrativa, civil e criminal sejam apartadas. E, diante disso, no caso concreto, essa independência de instância seria mantida. Acontece que existem exceções a essa independência de instância, trazida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se dá naqueles casos em que a materialidade do crime ou até mesmo a autoria poderia impactar na instância administrativa, haja vista a incoerência lógica da aplicação de sanções nesses casos. Se não existe autoria ou materialidade, não existe o próprio substrato fático necessário para se proceder ao julgamento de eventual parte, por exemplo. Quanto ao segundo questionamento, poderia, por meio de processo administrativo disciplinar, haver a continuidade para a demissão de João, a continuidade desse PAD para a demissão de João. Haja vista justamente, em primeiro lugar, a independência das instâncias administrativas. Aqui no caso não houve negativa de autoria ou materialidade, que foi uma sentença absolutória imprópria diante do laudo expedido em favor da insanidade mental do procurador. E, em segundo lugar, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem decisão de que essas questões atinentes à demissão ou outras sanções administrativas constantes do PAD independem daquela judicial, de sentença judicial, sob pena da administração pública, o Poder Executivo ficar submetido ao Poder Judiciário e havendo aqui também violação à separação dos poderes. Candidato, no caso concreto, se concluiu pela inimputabilidade do sujeito. Essa inimputabilidade teria algum tipo de repercussão nesse PAD? Ainda assim poderia ser aplicada a pena de demissão, sendo essa uma questão de saúde? Excelência, eu gostaria aqui de reformular a minha resposta quanto ao segundo questionamento. Porque, em que pese tudo isso ser verdade, ser respaldado, melhor colocando aqui, na jurisprudência do STJ acerca da independência das instâncias e separação dos poderes, essa inimputabilidade que envolve questões mentais, questões que o agente não tem controle, poderia ser adequada em outra exceção que o STJ traz, a independência das instâncias, com repercussão direta e imediata nesse caso retratado. Candidato, estou satisfeito. Você não, esse aí. Excelência, dando início à minha resposta, o princípio do não confisco previsto na Constituição Federal já foi decidido pelo STF, que tem uma ampla aplicação. Se aplica a todas as espécies tributárias e também se aplica às multas tributárias. Aqui, a multa tributária, cabe dizer, conforme dispõe o Código Tributário Nacional, pertence à obrigação principal e não acessória. Não há aqui absolutamente nenhum empecilho, seja constitucional, seja do próprio CTN ou até da jurisprudência, para a aplicação desse princípio às multas tributárias. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, aqui respondo ao item B, que não seria possível, diante da legislação estabelecida no âmbito federal, essa multa em 200% do valor do tributo, ainda que em razão de fraude ou sonegação. O STF decidiu, a princípio, que esse percentual estaria limitado a 100% do valor do tributo, justamente em razão do princípio do não confisco,
ou, em caso de reincidência, 150%, também nos dizeres dessa legislação federal. Candidato, nesse julgado, como o tribunal se manifestou em relação a esses percentuais que estão na lei federal e, no caso concreto da questão, se tratar do Estado, como o julgado tratou essa questão? Excelência, em que pese estar em uma legislação federal, o julgamento do Supremo Tribunal Federal ele foi amplo, haja vista decidido de maneira abstrata, em controle concentrado de constitucionalidade, albergando na própria tese, de maneira ampla, esse princípio do não confisco, de maneira que uma multa de 200% ou até mais seria inconstitucional. Então, o parâmetro foi a legislação federal, mas a razão de decidir foi o não confisco, não podendo Estados-membros ou municípios violar esse percentual. Nesse julgado, houve alguma manifestação acerca sobre edição de lei complementar? Sim, Excelência. Na eventualidade de surgir uma legislação complementar, como dispõe a Constituição Federal, que a lei complementar seria um instrumento jurídico adequado para tratar dessas questões, enquanto não surgir, permaneceria esses percentuais. Mas em havendo novos percentuais advindos desta legislação complementar superveniente, os percentuais poderiam ser adequados, até mesmo para se esse julgado ele vem no sentido de se evitar que os entes federados eles supervalorizem a cobrança das multas tributárias, numa cultura de confisco, uma cultura confiscatória, etc. Satisfeita, candidato. Você respondeu muito bem essa questão. Eu fui floreando aqui no final. Mas não respondeu muito bem, porque assim... Excelência, o Código Civil conceitua o empresário, junto com a doutrina, sendo uma chancela do conceito doutrinário, como a pessoa física ou jurídica, como a pessoa física, melhor colocando, que organiza a sua atividade empresarial para uma determinada finalidade que seja mercantil. Quanto ao caso, o próprio Código Civil estabelece que determinadas atividades artísticas, intelectuais, científicas não podem, via de regra, ser consideradas como empresariais. No entanto, se destaca aqui no caso concreto dois pontos específicos, que é a produção desses quadros sob demanda e de forma personalizada, ou seja, cumpre, segundo o Alberto Aschini, doutrinador italiano, aqueles caracteres índitos à caracterização do empresário, em especial a característica funcional dessas atividades. Então, nesse caso específico, poderiam se caracterizar como empresárias, apesar de serem artistas plásticas, enquadrando-se, portanto, na exceção. Quanto ao ponto 2, a simples presença de colaboradores nessas atividades artísticas, intelectuais, científicas, não seria suficiente para caracterizar essa atividade como sendo empresarial. No caso concreto, apesar de não ser suficiente, a caracterização delas
como empresárias advém justamente desse perfil funcional, conforme é trazido aqui, que essa produção se dava sob demanda e de forma personalizada, e não em função da colaboradora ou auxiliadora. Candidato, você falou que é sobre demanda e de maneira personalizada, então seria uma questão mais intuito persone. Ainda assim, o senhor acredita que há uma atividade empresarial realizada pelas duas, por Carla e a outra pessoa? Excelência, eu penso que poderia aqui se tomar o Código Civil quando estabelece essas atividades como não integrantes do direito do ramo empresarial como regra. Poderia sim haver esse enquadramento aqui de maneira a sustentar-se o argumento da não caracterização como empresárias, nesse caso. Há essa possibilidade. Satisfeita, candidato. Na verdade, você respondeu tudo certo. Só que no final você disse que ela era empresária. E o barema do curso falou que não era, justamente porque era intuito persone, assim, elas eram feitas em conjunto, era individual. Eles entenderam que isso aí não caracterizava a empresa, assim. Agora é engraçado, porque na verdade essa questão só tem 2 pontos, não é isso? Sim. Mas na verdade ela era originalmente do curso, ela era de 3 pontos. E o primeiro ponto você respondeu sem estar, que era para você conceituar os perfis de empresa de acordo com a doutrina de Alberto Asquini. Só que eu tirei isso, porque eu falei, gente, eu vou botar isso para as pessoas vão me matar. Porque eu achei que era uma coisa que, assim, não valia a pena colocar, sabe? Porque eu achei que... Eu me lembro, assim, de forma mais superficial, né? Perfil subjetivo, empresário. O objetivo seria algo como o valor atinente a essa atividade, o funcional, e tinha outro, mas eu acho que é o institucional. Acho que sim. Que é o ponto de ver tudo como um grande ente, um grande instituto. Só que aí essa questão, eu não sabia dessa doutrina, então quando eu respondi, e aí quando eu botei aqui para treinar com outras pessoas, eu falei, vou tirar isso, porque isso é muito... Aí eu tirei, mas você sabia, entendeu? Então assim, eu devia ter botado aqui para você, porque ele pediu para conceituar os 4 perfis. Era o ponto A. Aí depois vinha essa questionando se era a atividade delas específica, no caso concreto, era ou não empresária, e a última questão do elemento de empresa. Você falou tudo, agora acho que você não falou esse... Você falou elemento de empresa? Eu acho que... Não. Eu rodeei no conceito, mas não acho que eu falei caracteriza como elemento de empresa, não. Mas assim, você respondeu integral. Você não falou isso, porque no caso porque o ponto para justificar que elas não eram empresárias era isso, que tipo assim, não era elemento de empresa, então era mais ou menos isso. Mas foi... Eu vou dar uma lida no espelho, que eu fiquei confuso quanto a isso, porque eu bati o olho aqui e falei, pra mim parece ser uma empresa. Mas é o seguinte, eu vou até botar no espelho a parte do ponto A do Alberto Asquini, que você não respondeu, mas que eu sei que você sabe, então eu vou acrescentar isso na questão e botar a parte do espelho também disso. Viu? Pronto. Mas, deixa eu ler aqui rapidinho, só essa parte da... Ele bota assim, é sobre a possibilidade de artistas serem considerados empresários, ele analisar o parágrafo único do artigo 966, que bota, que estabelece expressamente que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, científica e tal, salvo o seu exercício da profissão constitui elemento de empresa. Aí ele justifica assim, no caso concreto, os artistas desenvolvem atividade de natureza essencialmente artística, produzindo obras sobre demanda de forma personalizada. O caráter intuito persone da atividade é evidenciado pela execução individual ou conjunto dos trabalhos pelas próprias artistas, demonstrando que o elemento central é a capacidade intelectual e artística profissional. Eu entendi agora. Ficou mais claro. Assim, de fato, a gente vê uma empresa ali, uma empresa tem aquela, sabe, aquela cara de empresa, vamos dizer, né? Por exemplo, aqui, se fosse desenvolver essa atividade,
Um ateliê. Ateliê vende o que mesmo? Ateliê é porque você faz assim, artesanato. É. Justamente uma coisa mais Sim. individual. Porque assim, o que eu penso assim, de empresa é que você vai encomendar algo numa loja, você não se importa com quem está fazendo. É isso. Você quer um produto. Quando você vai num ateliê, você quer que aquele artista faça aquela É isso mesmo. peça para você. É porque é como se fosse um quadro, só que no caso não é quadro, é moda. No caso não, ficou claro para mim agora. Acredito que não erraria mais uma questão dessa se chegasse a aparecer, não. Questão 6, é isso? A última. Grupo da morte. Eu nem sei qual é o grupo da morte. Acho que o grupo da morte é o 4 mesmo. Não o 5. Empresarial e civil. Eu acho que é o piorzinho mesmo, são esses aí. Eu não gosto muito também de estudo, né? Porque tem que estudar, mas não gosto muito de trabalho, não. Eu detesto trabalho. Mas é porque... É porque pode cair outra coisa, sei lá. Mas... O grupo 6 também não é bom, não. Nem o 5, nem o 6. São os piores, eu acho. Eu também não acho, não. Principalmente coletivos difusos. Estou iniciando aqui. Certo, pode iniciar. Excelência, bom dia. Vou fazer a leitura do... Vamos lá. Iniciei. Excelência, a sentença normativa do trabalho é uma fonte heterônoma de produção de normas dentro do direito coletivo do trabalho e, juntamente com o acordo coletivo de trabalho e com a convenção coletiva de trabalho, formulam normas passíveis de aplicação a uma coletividade de empregados e que, de acordo com o STF, representam uma extensão do princípio da adequação setorial negociada. A natureza jurídica seria justamente essa, uma fonte heterogênea do direito do trabalho. E a CLT ela dispõe, aqui quanto ao item 2, acerca do momento que passaria a vigorar. E via de regra, a sentença normativa ela começa a vigorar a partir da sua publicação. E uma vez publicada, é possível que as partes requeram uma prorrogação dessa sentença normativa dentro de 60 dias anteriores ao término da sua vigência. Isso ocorrendo, ela passa a ter a sua prorrogação imediatamente ao término do prazo de validade da primeira. Caso contrário, ela passará a vigorar em momento futuro, após o trânsito em julgado da sentença normativa. Quanto ao item 3, o prazo normativo máximo estabelecido pela CLT é de 2 anos. Mas, como dito, pode ser prorrogado. Candidato, em relação à natureza jurídica, você falou que ela é uma norma heterogênea. Então, na sua concepção, ela tem natureza de lei ou de decisão judicial? Ou das duas? Bom, a sentença normativa ela é uma decisão judicial, mas que alberga uma norma jurídica para um determinado caso concreto. Como eu entendo, Excelência? Certo, candidato. Em relação ao item 2, você apresentou duas hipóteses. A hipótese em que a ação era ingressada em 60 dias, em até 60 dias, ou quando não era ingressada nesse prazo. Mas quando não tem acordo ou convenção coletiva prévia, a partir de que momento vão ser os efeitos da sentença normativa?
Excelência, desde o trânsito em julgado. Certo, candidato. Eu vou parar aqui. Você fez 3 minutos e 39. Mas eu realmente não sei. É isso, por isso que eu não insisti, porque eu vi que você não sabia.